Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa segunda reunião de hoje. Desta feita, um âmbito diverso. Vamos iniciar as audições no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado. Cumpre-me agradecer ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, a simpatia e a compreensão revelada pela circunstância do calendário previsto inicialmente para estas audições ter sido completamente alterado em função da marcação superveniente das diversas jornadas parlamentares. Protocolarmente, o Sr. Secretário de Estado seria o último a ser ouvido, mas de facto tornou-se manifestamente impossível depois na sequência de agendamentos diversos. Também uma nota, no dia 30 deste mês, nos termos da lei, o Tribunal de Contas apresentará o seu parecer relativo à Conta Geral do Estado de 2023. A circunstância de estarmos a discutir a Conta Geral do Estado de 2022 prende-se, como é sabido, com a circunstância de ter sido dissolvido o Parlamento, portanto, tendo obstado à discussão já há uns meses atrás desta conta e, portanto, era mais do que razoável que pudéssemos concluir este processo relativamente à Conta Geral do Estado antes da apresentação do parecer relativo ao ano subsequente, o que ocorrerá no final deste mês. Uma vez mais agradecer ao Sr. Secretário de Estado essa compreensão, portanto, amanhã teremos a audição do Tribunal de Contas também no mesmo âmbito e o Conselho Económico e Social para a reunião da próxima semana. E com isso concluiremos, e fui informado que se encontra já agendado para o dia 27 a discussão no plenário, foi agendado há pouco na conferência de líderes que houve hoje de manhã. Cumpre-me apenas recordar aos senhores e senhores deputados os termos em que esta audição decorrerá, portanto, de acordo com consensualizado em reunião informal de coordenadores, o senhor Secretário de Estado disporá de uma grelha inicial de cerca de 10 minutos para a apresentação da Conta Geral do Estado de 2022, repito, não é um exercício que seja diretamente imputável, manifestamente, portanto, a Conta Geral do Estado de 2022, e depois estão previstas duas rondas, em rigor uma em que darei a palavra a cada grupo parlamentar por 5 minutos e disporá o Sr. Secretário de Estado de igual tempo para responder, e uma segunda ronda que essa dependerá da inscrição individual, portanto, essa depende, ficarei à espera, se for o caso, de inscrições individuais dos senhores deputados, e, portanto, não creio que haja dúvidas procedimentais, o que confirmo, e, portanto, reiterando o meu agradecimento ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento, dou-lhe a palavra, disponhando dela até 10 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar os senhores deputados desta comissão e dizer que trouxe uma apresentação onde recolhi os aspectos que achei mais relevantes deste relatório da Conta Geral do Estado de 2022. E começaria por traçar aquilo que foi o cenário macroeconómico em 2022, com o comparativo para 2021, e dizer que a economia portuguesa em 2022 conheceu uma aceleração face a 2021 e isso permitiu que, em termos de PIB real, terminasse o ano acima de 2019, portanto, ou seja, o ano imediatamente anterior ao surto pandémico. Este bom desempenho da economia portuguesa foi essencialmente determinado por aquilo que os macroeconomistas cunharam de YOLO, ou o efeito de You Only Live Once, que basicamente se refere a um efeito em que as pessoas, a sociedade, de alguma forma reagindo à passagem do trauma da pandemia e também apoiadas por poupanças sedentárias que acumularam durante esse período pandémico, tiveram comportamentos de consumo acima daquilo que era o padrão, e isso foi sobretudo verdade ao nível das viagens e, portanto, com reflexo no setor do turismo.
E, portanto, quando nós olhamos para este quadro, aquilo que vimos é que os principais contributos para o crescimento económico em 2022 foi o consumo privado e, portanto, muito marcado por este efeito YOLO, e também as exportações de serviços, exportações, em particular as exportações de serviços, uma vez que, dada a especialização setorial da economia portuguesa, isso significa que Portugal, a economia portuguesa, foi mais beneficiada do que a generalidade dos países europeus, precisamente por ter no consumo um dos principais setores de atividade. E, portanto, temos que este contributo do consumo privado e das exportações de serviços, o turismo, as exportações de turismo cresceram mais de 80% em 2022. Isto basicamente é o que explica esta aceleração, porque, como podem ver, o investimento inclusive abrandou de forma bastante expressiva, em parte devido ao abrandamento da construção, mas também, e de forma reiterada face a anos anteriores, a um muito modesto contributo do investimento público, já vamos ver mais à frente, que teve um crescimento real negativo. Passando agora aqui para a evolução do saldo, isto é um gráfico cascata, todos estes elementos são retirados do relatório, também para facilidade interpretativa dos senhores deputados. Houve, de facto, uma melhoria substancial do saldo orçamental, que passou de um déficit de 2,9 para um déficit de 0,4, e essa melhoria foi numa grande parte explicada por receitas fiscais muito generosas. Receitas fiscais que resultam da aceleração real da atividade, como eu referi, muito impactadas por este tal efeito YOLO, e também por o surto inflacionista que acabou por inflacionar, passo a expressão, a arrecadação fiscal. E, portanto, é esse o principal efeito que explica a melhoria no saldo das administrações públicas, sendo que as medidas que foram tomadas pelo Governo na altura para tentar mitigar os efeitos, quer da guerra na Ucrânia, da invasão da Rússia à Ucrânia, quer do surto inflacionista, foram ainda que parcialmente compensadas pela dissipação das despesas associadas ao Covid. Como sabemos, 2022 foi o ano em que a pandemia se dissipou de forma mais definitiva. Embaixo no slide temos aqui a evolução homóloga, portanto, de 2022 face a 2021, das principais rúbricas da execução orçamental, e vimos de facto a receita fiscal aumentou 16,6%, as contribuições para a segurança social, as contribuições sociais, mais bem dito, aumentaram 8,5%, enquanto que do lado da despesa tivemos uma despesa bastante mais modesta, com uma inflação que no quadro anterior se cifrou em 8,1%, portanto um crescimento da despesa em termos reais claramente negativo, com as despesas com o pessoal nas administrações públicas de 3,5%, portanto com cerca de 4,5% de decréscimo real do poder aquisitivo dos funcionários públicos em média. As prestações sociais, que não em espécie, tipicamente as pensões, cresceram 6,9%, também aqui abaixo da inflação registada nesse ano, e a formação bruta de capital fixo no setor público cresceu 7,1%, ligeiramente abaixo da inflação, portanto também com uma evolução real negativa. Em termos de execução, aquilo que me apraz dizer, e muito rapidamente, é que, de facto, face àquilo que estava previsto no Orçamento de Estado de 2022, a receita fiscal foi sobre-executada, portanto, veio muito acima daquilo que estava previsto no Orçamento de Estado, o mesmo acontecendo com as contribuições sociais, sendo que as despesas com o pessoal atingiram o teto que estava no Orçamento de Estado. As prestações sociais vieram acima, enquanto que o investimento ficou claramente abaixo daquilo que eram as intenções expressas no Orçamento de Estado para 2022.
Relativamente à dívida pública, este gráfico decompõe os efeitos, portanto, basicamente houve um aumento da dívida em termos nominais, portanto, medida em euros. Contudo, em percentagem do PIB, houve uma redução em 11,5 pontos percentuais do rácio da dívida pública no PIB na ótica de Maastricht, mas como o gráfico, o que o gráfico nos diz é que essa redução foi na sua esmagadora expressão ditada por o efeito ciclo, portanto, aquilo que o efeito nominal, ou seja, o efeito do PIB nominal, portanto, que basicamente casa os dois efeitos do YOLO, esse tal reacender da atividade por via de padrões de consumo fora do padrão, mais o surto inflacionista. E, portanto, temos aqui uma evolução do rácio da dívida pública que é explicado, sobretudo, pelo efeito nominal, de PIB nominal. Das PPPs, que é também outro tema relevante que retrata a Conta Geral do Estado, não há muito a dizer. A verdade é que a subexecução tem que ver com desenvolvimentos favoráveis nas PPPs rodoviárias, com encargos brutos abaixo daquilo que estava orçamentado e as receitas acima do que estava orçamentado e, portanto, isso determinou que os encargos líquidos com as PPPs em 2022 tenham vindo abaixo daquilo que estava orçamentado. Ao nível da dívida comercial da Administração Central, excluindo o SNS, porque o SNS tem aqui um papel tão relevante que basicamente desconforma qualquer análise e, portanto, e por isso é tratado à parte. Ao nível da Administração Central, aquilo que vimos é um aumento de 2,5% do passivo não financeiro, portanto, a dívida comercial total, excluindo SNS e outras componentes de menor relevância. Quando olhamos para o Serviço Nacional de Saúde, esse aumento é de 5,6%, mas mais do que o aumento é relevante o facto de o SNS ter tido em 2022 dívidas, um passivo superior a 2 mil milhões de euros, bem superior a 2 mil milhões de euros, e isso obviamente constitui uma restrição orçamental para a economia que é nefasta. Quanto aos pagamentos em atraso, o que o quadro de cima nos dá é uma imagem de redução gradual, ou quer dizer, uma trajetória de redução clara dos pagamentos em atraso, portanto, aqueles que estão em atraso há mais de 90 dias sob a data de liquidação. A verdade é que esta imagem é uma imagem de photo finish, ou seja, é tirada em dezembro, mas se olharmos para a evolução desta rúbrica ao longo do ano, vimos que os pagamentos em atraso eram muitíssimo mais substanciais e, portanto, claramente houve, por parte do Governo, em 2022, uma intenção de passar o ano com um número de dívidas em atraso menor. Os prazos de pagamento, com uma evolução positiva ao longo dos anos, mas a trajetória descendente na redução dos prazos portanto, a trajetória descendente nos prazos médios de pagamento quebrou-se a partir de 2020 e não mais recuperou. E já passou o meu tempo e, portanto, basicamente isto aqui é uma tradução daquilo que foi a taxa de execução por programa orçamental, portanto, ou seja, por Ministério. Em média, houve uma execução de 90% daquilo que estava orçamentado e terminava com a conta da Segurança Social, que basicamente acentua um ponto que eu já referi, que foi a receita da Segurança Social foi muito superior à despesa por via de uma maior contribuições pagas pelas pessoas, sobretudo as pessoas ativas, para a Segurança Social, e com isto terminava, pedindo desculpa pelo aqui déficit de tempo. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, e agradecer também a disponibilização deste quadro que acaba a ser exibido aos Sras. e Srs. Deputados, que solicito aos serviços que procedam então à sua disponibilização às Sras. e Srs. Deputados.
Vamos então iniciar a ronda que há pouco referi, nos termos regimentais, tratando-se sempre de um membro do Governo, se inicia pelo maior grupo parlamentar da oposição, que neste caso significa que a conta geral do Estado vai ser iniciada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, coisa que seguramente não estava nos planos há quando da elaboração da conta. Senhora Deputado Sérgio Évora, faço favor. Disponho até 5 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, os seus deputados. Efetivamente, há aqui 2 pontos prévios a ter em conta nesta análise. A primeira é que, é mais geral e estrutural, é que esta Assembleia demora 50 dias a discutir um Orçamento de Estado, que é uma previsão, e demora no máximo 50 minutos a discutir a sua execução. Portanto, isto é aqui uma questão que deve ser reponderada. O segundo aspecto é, evidentemente, este momento em que o Sr. Secretário de Estado, em funções recentes, apresenta uma conta geral de Estado que não é da sua responsabilidade, tornam também este debate, mas aí isso é incontornável, com algumas especificidades que deve ser tida e valorizada por todos no âmbito das perguntas que podem ser colocadas. Mas neste contexto eu gostaria de caracterizar esta conta geral de Estado com 10 aspectos fundamentais. Primeiro, em 2022 o crescimento económico da economia portuguesa foi mais do dobro da média da União Europeia. O maior crescimento dos últimos 35 anos, mas essencialmente mais do dobro que aquilo que se verificou na média da União Europeia. Segundo, a taxa de desemprego foi a mais baixa dos últimos 20 anos, menos 0,6 pontos percentuais que o ano anterior e claramente melhor que a taxa de desemprego da zona euro. Terceiro, o déficit em contabilidade nacional verificou uma melhoria de 2,5 pontos percentuais do PIB e em contabilidade pública de 2,6 pontos percentuais do PIB. Quarto, a dívida pública baixou 11,5 pontos percentuais do próprio PIB. Quinto, mesmo assim, apesar com estes resultados, esta conta foi influenciada por necessidade de medidas extraordinárias no montante de 7.906 milhões de euros, derivados 4.609 milhões de euros de medidas de apoio para a mitigação dos efeitos do aumento da inflação decorrente da guerra da Ucrânia e ainda 3.300 milhões de medidas no âmbito de Covid. Sexto, há claramente um reforço da competitividade da economia portuguesa, na medida em que as exportações crescem 16,7% e as exportações face ao PIB passam de 41,6% do PIB para metade do Produto Interno Bruto. Sétimo, há uma melhoria de saldo estrutural de 0,7 pontos percentuais. Oitavo, há uma redução dos pagamentos em atraso, menos 72 milhões de euros de dívida superior a 90 dias, sendo esse valor o mais baixo desde 2018. E, nos hospitais, na área da saúde, essa redução de pagamentos em atraso foi de 90 milhões de euros. Nono, há, como o Sr. Secretário de Estado referiu, uma redução de 12,1% dos encargos com as parcerias público-privadas e, em 10º lugar, sendo um desígnio de 2022 o combate à inflação em Portugal foi claramente mais eficaz que na média da União Europeia, tendo em conta que na média da União Europeia a taxa de inflação foi 9,3% e em Portugal 7,7%. Por isso, a primeira pergunta que lhe colocaria é que como é que classificaria uma execução de uma conta geral de Estado onde se conseguisse um crescimento económico que era o dobro da média da União Europeia, uma taxa de desemprego mais baixa que a zona euro e que a União Europeia, uma redução de 2,5 pontos percentuais do déficit, de 11,5 pontos percentuais da dívida, que tivesse um crescimento das exportações e mais 8,4 pontos percentuais face ao PIB e mais 16,7% em termos nominais, uma redução do déficit estrutural de 0,7%, ao mesmo tempo que é conciliado com uma redução de pagamentos em atraso, com a redução dos custos das PPPs e com a inflação abaixo da União Europeia. Como é que caracterizaria uma conta com estas características? Segunda pergunta, também na sequência desta análise, é como perspectiva em 2024 e 2025 a concretização de cada um destes objetivos que foram conseguidos nesta Conta Geral de Estado de 2022. E, em terceiro lugar, 2 conceitos que foram muito debatidos ao longo do tempo e que referiu na sua intervenção, que gostaria que clarificasse a sua interpretação sobre os mesmos. Referiu que a redução da dívida pública foi feita através da redução do efeito da variação do PIB nominal e que a dívida, que essa foi a razão para a redução da dívida pública. A pergunta que lhe faço é, consegue assegurar no futuro que a redução da dívida pública se fará por variação da dívida nominal
ou continuará a assegurar a eventual redução da dívida pública por efeito que aqui identificou de redução por efeitos de variação do PIB nominal? E a segunda questão também tem a ver com o conceito muito falado do que é a carga fiscal. Carga fiscal, em termos de variação das receitas fiscais mais contribuições para a segurança social na sua totalidade, qual é que considera que deve ser o critério para a quantificação da variação da carga fiscal ao longo dos próximos anos? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento para responder. Faça o dispõe também de 5 minutos, faça. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila, pelas suas questões. Começando pela primeira, como é que Portugal, como é que a economia portuguesa que teve um crescimento superior à média europeia e depois penso eu que isso acaba por explicar também os demais indicadores que referiu. Eu referi isso, tem que ver sobretudo com esse tal efeito YOLO, ou seja, o consumo privado teve uma evolução muito positiva e que decorreu de alterações sociológicas que são resultado e que estão bem documentadas, que resultou do efeito traumático da pandemia, por um lado. Por outro lado, essa alteração de padrões de consumo mais de índole sociológica foi acompanhado de disponibilidades financeiras, isto foi em Portugal e foi nos outros países, portanto aí não é muito diferente, disponibilidades financeiras resultantes da acumulação de poupanças das famílias, porque as pessoas, como não podiam sair, não podiam ir a restaurantes, não podiam ir a cinemas, não podiam viajar, acumularam poupanças e, portanto, esse teve como consequência possibilitar então o aumento fora da norma do consumo privado. Mas aquilo que, portanto, isso é um traço que é comum à generalidade das economias. Aquilo que de facto faz diferença em Portugal, e ainda bem, é que a atividade, das atividades que mais cresceu imediatamente a seguir aos confinamentos foi precisamente o turismo e, para o bem e para o mal, eu diria que para o bem, nós temos um setor de turismo muito forte e com um grande peso na economia e, portanto, se uma economia está especializada no setor que mais cresce a nível global, portanto, e claramente no seio da Europa, Portugal é dos países mais expostos ao setor do turismo, e, portanto, é normal que cresça mais do que a economia da União Europeia. Se for ver economias com padrões de especialização setorial equivalentes às nossas, terá, obviamente, reconhecidas as idiosincrasias de cada economia, verá que terá padrões de crescimento semelhantes, e ainda bem. Portanto, daqui decorre taxas de desemprego mais baixas, pese embora nós vimos que em 2022 o crescimento do desemprego, o crescimento do emprego moderou muitíssimo e, não obstante, a explosão do emprego no setor do alojamento e da restauração, que é aquele precisamente que está associado ao turismo. Portanto, basicamente é esta a minha visão relativamente a este sobre-desempenho da economia portuguesa, que obviamente saudamos, porque, como é óbvio, é sempre positivo. Relativamente às perspectivas para 2024, eu não tenho a certeza que tenha entendido o fito da sua questão, mas se pretende saber quais são as perspectivas do Governo para crescimento económico, saldo orçamentais, etc., isso é matéria que está a ser ainda discutida. O Sr. Ministro das Finanças teve a oportunidade em reuniões muito recentes com todos os grupos parlamentares de transmitir aquilo que seriam as bases do cenário macroeconómico e orçamental, os principais indicadores, e, portanto, isso deverá ficar no recato dessas negociações. É muito importante que essas negociações se mantenham no espaço próprio, ao invés de serem feitas na praça pública, e, portanto, eu não vou comentar, e por maioria de razão, referir quais é que são as nossas perspectivas para 2024 em termos de cenário macroeconómico e cenário orçamental. Desculpar-me-á, a seu tempo tudo isso será conhecido. Relativamente à redução da dívida ter sido via PIB nominal, tem toda a razão o Sr. Deputado Sérgio Ávila. As dívidas nominais tendem a crescer, porque elas são nominais, e há aqui o efeito de preço, a inflação tende a não ser em períodos anormais e tipicamente de má memória, a inflação tende a ser positiva,
ela é boa que seja baixa, mas positiva, e, portanto, o ajustamento do rácio de dívida no PIB tende a ser por via do efeito PIB nominal. O ponto que eu quis fazer foi que tão expressiva redução de o rácio de dívida no PIB foi determinado quase exclusivamente por este efeito de PIB nominal, até porque o saldo em contas nacionais foi negativo e, portanto, não poderia ser por essa via que a dívida se reduziria em percentagem do PIB. Relativamente à carga fiscal, eu confesso que não percebi a sua questão, e se pudesse repetir, não sei se isso procedimentalmente é possível, só para que o Sr. Deputado esclareça melhor para que eu possa responder o melhor que saiba. Como estamos a retomar os trabalhos hoje, há uma especial condescendência da mesa. Sr. Deputado, muito sinteticamente, só para vocês. Se considera que o aumento do somatório da receita fiscal com o aumento das contribuições para a segurança social é aumento da carga fiscal, como foi o entendimento dos partidos que suportam atualmente o Governo até agora? Muito obrigado pelo esclarecimento. A verdade, diferentes métricas servem para avaliar diferentes fenómenos e, portanto, acho que as duas métricas têm a sua utilidade. E penso que isso esgota as questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Coelho. Cumprimento e dispõe também de 5 minutos. Faça favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados. Sendo esta uma audição em torno da Conta Geral do Estado, gostaria de deixar aqui algumas notas prévias. Em primeiro lugar, dizer que a Conta Geral do Estado é um instrumento importante não só para avaliar a execução orçamental, mas sobretudo para, mais tarde, analisar os desvios da política orçamental para a realidade macroeconómica. Uma segunda nota também para relembrar aquilo que já foi dito aqui hoje, que esta conta não é da sua responsabilidade, nem é da responsabilidade do atual Governo. Em terceiro lugar, dizer que a discussão que se faz hoje aqui na Assembleia da República está fora de tempo, visto que entre a finalização da conta por parte da Direção-Geral do Orçamento e a sua discussão, que medeia mais de um ano, e durante esse tempo foram atualizados novos dados, sendo que materialmente a análise não sai prejudicada. Em quarto lugar, também para dizer que sabemos que no que concerne a este documento foram produzidas mais de 1000 páginas entre esta conta, pareceres do Tribunal de Contas, do Conselho Económico e Social, relatório da UTAU. Documentos esses com análises diferentes e muitos deles também com as reservas sendo as mesmas ano após ano. Mas, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, como foi aqui dito, o ano 2022 foi marcado pelo contexto da recuperação da economia portuguesa no pós-Covid 2019 e teve impactos na economia nacional. Como já foi aqui dito pelo Partido Socialista, a economia cresceu 6,7%, tendo sido sobretudo alavancada pela procura interna, como já foi aqui lembrado pelo Sr. Secretário de Estado. Esta recuperação económica, diga-se previsível, depois de 2 anos de pandemia, permitiu encerrar o ano 2022 com um saldo orçamental de menos 0,4% do PIB, menos 944 milhões de euros, o que representou uma melhoria de 2,5 pontos percentuais face a 2021 e de 1,5 pontos percentuais face à estimativa do Orçamento de Estado para 2022. Estes valores, conforme refere o relatório, foram só possíveis, também foi lembrado hoje pelo Sr. Secretário de Estado, pela evolução favorável da receita fiscal e pela dissipação das medidas de combate à Covid-19 e pelo aumento das contribuições sociais. A dívida pública, por seu turno, ficou a 113,9% do PIB, melhor do que a prevista no Orçamento de Estado para 2022, que era de 120% do PIB. Perante estes dados, Sr. Secretário de Estado, há perguntas que são importantes que se façam, apesar de dizer, mais uma vez, que esta não é uma conta da sua responsabilidade. Por isso, perguntava ao Sr. Secretário de Estado, que milagre é este? Como é que acha que foi possível esta proeza de reduzir o déficit e uma dívida muitíssimo inferior, quer ao ano anterior,
quer as projeções plasmadas no Orçamento de Estado para 2022. Como foram possíveis estes desvios desta grandeza? Quais as razões? E se acha que foi mérito da governação de então? Entendo também o Sr. Secretário de Estado que o aumento excepcional do nível da atividade económica e da inflação de 7,8%, que também trouxe consigo o aumento da receita fiscal, foram ou não as principais razões para a redução do déficit. Perguntava também ao Sr. Secretário de Estado como analisa a evolução da despesa, diria eu, contida, envergonhada até, que cresce apenas 4,4%, quando comparada com o aumento da receita, quando já se observava em 2022 o Estado em asfixia, com o colapso da escola pública, com os problemas do SNS, com os investimentos nas forças de segurança e de defesa, entre outros problemas que o país já atravessava em 2022. Este desinvestimento fez sentido quando, em 2022, 73% dos trabalhadores portugueses oferiam menos de 1.000 euros mensais, conforme bem recorda o parecer do Conselho Económico e Social. Também, Sr. Secretário de Estado, como analisa o baixo nível de execução do PRR, 24%, que já estava no seu segundo ano, quando o Governo anterior, quando a apresentação do Orçamento de Estado para 2022, apresentava o investimento público como um dos fatores dinamizadores do crescimento económico. Sabemos que o Governo de então e os parlamentares do Partido Socialista dão foco, como já o fizeram hoje, ao crescimento em volume do PIB, que foi, efetivamente, de 6,7%. Mas como o relatório da Conta Geral do Estado lembra, e passo a citar, esta evolução justificou-se pela existência ainda de alguns efeitos base, pela recuperação da atividade turística e pela dinâmica positiva do mercado de trabalho. Por isso, sejamos sérios e justos, a economia estava em recuperação desde a queda de 2020. Assistimos apenas, no fundo e na minha ótica, a voltar à base, a automaticamente passar para 6,7%. Com tudo isto, tivemos um aumento da receita fiscal de 17%, que ficou acima do estimado em 5 mil milhões de euros, e uma despesa que só apenas aumentou 4,4%. Tivemos menos dívida pública, mas mais 11 mil milhões de euros de impostos e contribuições comparativamente a 2021, dos quais 6,8 mil milhões não previstos. Vejam o gráfico da página 19 do relatório que explica isso tudo. E para concluir, diria o seguinte: se é verdade, peço um minuto para concluir, Sr. Presidente, se é verdade que a dívida caiu cerca de 12% do PIB, também é verdade que a inflação contribui para essa redução em cerca de 5,6 pontos percentuais do total de 12%. Ou seja, o grande efeito da diminuição da dívida foi feito à custa do aumento dos preços e, por essa via, os portugueses empobreceram, com os salários, em média, a não acompanharem a subida de preços. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coelho. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento para responder. Faça favor, dispense 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado Pedro Coelho. Começando já pela última, relativamente à redução da dívida, a minha resposta vai no sentido da resposta que dei ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, no sentido em que foi de facto o efeito nominal, PIB nominal, que determinou a expressiva redução do rácio de dívida pública no PIB. Voltando ao início às suas primeiras questões, que têm que ver com o crescimento e a inflação, que foram ou não as principais razões da boa execução orçamental, portanto, quero com isto dizer a redução do déficit, sim, das administrações públicas e da dívida. De facto, elas radicam, estas reduções radicam num crescimento que foi muito elevado e que é em grande parte justificado por esse efeito. Eu retomo a expressão, e peço desculpa ser em inglês, o YOLO, este efeito you only live once, portanto a ideia de que as pessoas, saindo de uma experiência traumática que foi a pandemia, exacerbaram os seus hábitos de consumo e, em cima disso, a questão do turismo, que beneficiou muito a economia portuguesa.
Relativamente ao ponto que faz sobre, e agora cito as suas palavras, a despesa envergonhada, a verdade é que os impostos são pagos pelos portugueses e naquilo que foi a sua atuação orçamental, o governo de então produziu aumentos para os funcionários públicos em termos reais muito negativos. As pensões também tiveram evoluções reais, em média, negativas e, portanto, há aqui um desequilíbrio com implicações sociais que tem que ver com aproveitar a conjuntura macroeconómica em termos de crescimento e do surto inflacionista, portanto, aproveitar essa boa maré do ponto de vista da arrecadação orçamental e depois não fazer uma devolução exatamente aos portugueses que contribuíram, quer por via dos impostos, quer por via das contribuições para a segurança social, para essa melhoria da situação financeira de Portugal. É óbvio que a redução da dívida pública é um bem em si mesmo, mas ela não é tudo e, de facto, numa altura em que a inflação afetou muito a situação, sobretudo das famílias, e como bem referiu, existem muitas que têm rendimentos abaixo de 1.000 euros, esse foi um imposto encapotado que, de facto, não foi de forma alguma mitigado pela ação governativa na altura. Relativamente ao PRR, bom, sabemos que as taxas de execução têm sido bastante baixas, como sabe, como julgo saber, esse é um propósito, uma prioridade do atual Governo, é exatamente acelerar a taxa de execução do PRR, porque o tempo escassa, existem já um conjunto de medidas, iniciativas legislativas e operacionais que têm vindo a ser desenvolvidas no sentido de garantir que vai haver um cumprimento integral desta grande oportunidade que temos com o PRR. E penso que terei respondido a todas as suas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Rui Afonso, cumprimento. Faço 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento os meus colegas, senhores e senhores deputados. Bem-vindos novamente. Acho que há uma clara, enfim, há uma clara ilação que nós podemos tirar desta Conta Geral do Estado, Sr. Secretário de Estado, é que, efetivamente, quer o aumento das receitas fiscais, quer o aumento dos apoios públicos, tiveram como principal responsável, enfim, o índice inflacionista que decorreu em 2022. Portanto, não houve nenhuma governação brilhante por parte do Partido Socialista. Aquilo que decorreu foi, efetivamente, uma inflação anormal, muito acima do que era esperado e que realmente permitiu apresentar agora os números, estes números. Contudo, eu não sei se o Sr. Secretário de Estado teve acesso ao parecer do Tribunal de Contas relativamente à Conta Geral do Estado, e o parecer foi pura e simplesmente arrasador. As recomendações que fizeram, as reservas que fizeram relativamente às omissões que existiam e que, enfim, já vinham de trás, realmente demonstram alguma inatividade, alguma falta de sensibilidade às recomendações que foram feitas sempre pelo órgão fiscalizador e, quanto a nós, realmente nos preocupa bastante também da transparência, enfim, das contas públicas. Eu posso-lhe, enfim, relatar algumas reservas que foram feitas relativamente ao processo de consolidação incompleto por não eliminar todos os fluxos materialmente relevantes, o saldo sobrevalorizado em 36 milhões de euros por incluir receita já contabilizada no ano anterior, a subvalorização da receita e despesa por não incluir a execução orçamental de 6 entidades e pela dedução indevida de 754 milhões de euros à receita fiscal, dos quais 611 milhões de euros relativos à indevida contabilização da medida de apoio extraordinário às famílias, como o reembolso de IRS, a informação incompleta relativa aos fluxos financeiros com o setor empresarial do Estado, a omissão de dívida dos serviços e fundos autónomos e das entidades públicas empresariais no estoque de dívida pública, a informação completa sobre a carteira de ativos financeiros, a despesa fiscal por quantificar para 113 benefícios fiscais, as fragilidades na relevação
de operações extra-orçamentais, a impossibilidade de validação de parte do valor da dívida de contribuintes relevada no balanço e subvalorização da mesma por incumprimento do princípio de especialização nos juros vencidos e existência de contas com saldos credores, portanto, contra a natura, e isto já acontecia em 2021, a ausência de controle das dívidas de clientes por inexistência de contas correntes por devedor de sobrevalorização de saldo da conta de clientes por falta de registro de dívidas incobráveis, já acontecia em 2021, a inconsistência entre o saldo de dívida de prestações sociais relevado no balanço e que consta na conta corrente dos beneficiários, já acontecia em 2021, as fragilidades no controle e registro no universo de bens imóveis e impossibilidade de validação do valor bruto do património imobiliário constante das demonstrações financeiras por falta de relevação contabilística de imóveis e por imóveis registados com valor nulo, já acontecia em 2021, incumprimento do cadastro e inventário de bens do Estado quanto às amortizações de bens móveis e imóveis, já acontecia em 2021. A subvalorização do passivo pelo não reconhecimento de responsabilidades pela atribuição de direito às prestações sociais a pagamento, já acontecia em 2021. Sr. Secretário de Estado, nós amanhã teremos cá o Sr. Presidente do Tribunal de Contas exatamente para discutir a Conta-Geral do Estado. O Sr. Presidente estava-me a dizer, estava a confirmar, estava a anuir a minha afirmação, mas as minhas questões com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas serão outras. Eu queria que o Sr. Secretário de Estado visse este parecer do ponto de vista governativo, ou seja, o que é que nós poderemos, o que é que está a ser feito ou o que poderá ser feito para o futuro para garantir que efetivamente estas omissões, estas incorreções possam ser sanadas. Deste parecer do Tribunal de Contas emergiram 57 recomendações. Eu não sei como é que será, enfim, a Conta-Geral do Estado de 2023, mas, enfim, a Conta-Geral do Estado de 2024 já será, digamos, da responsabilidade do Governo da AD. E aquilo que eu lhe queria questionar, Sr. Secretário de Estado, é o que é que já está a ser feito, ou o que é que, enfim, o que é que já está em curso, que processo é que estará em curso para realmente garantir que parte destas recomendações, ou grande parte destas recomendações, possam realmente vir a ser cumpridas realmente pelo Governo da AD, porque estamos a falar exatamente da transparência das contas públicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Agora com o microfone ligado, confirmo, sim, amanhã teremos o Sr. Presidente do Tribunal de Contas na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Dava então a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento para responder. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado Rui Afonso. Bom, esse é todo o mundo. Muitas dessas deficiências que são apontadas pelo relatório do Tribunal Constitucional e que eu li, radicam numa insuficiência dos sistemas de informação e de controle. E, portanto, uma das principais reformas que estamos a empreender e que, na verdade, transitaram do governo anterior tem que ver precisamente com a dotação o Ministério das Finanças e do Estado em geral de ferramentas tecnológicas que permitam, de facto, registar a informação, produzir os relatórios de controle que são necessários para muitos dos problemas que referiu. Isto são temas complexos, exigem avultados investimentos, alguns deles cobertos no âmbito do PRR e eles foram acelerados desde que este Governo tomou posse e, portanto, há um grupo de trabalho que reúne muito regularmente com a minha supervisão pessoal e os resultados começam a aparecer. Existe um tema que é conexo com esse que tem que ver com a reforma das finanças públicas, com a ideia de tornar não só o processo orçamental mais transparente, incluindo temas como orçamentação por programas. Já houve um piloto no passado, no Orçamento de Estado de 2024, com 3, portanto, que abrangeu esse piloto 3 programas orçamentais. Para este ano, para o Orçamento de Estado de 2025, vamos apresentar 11 programas orçamentais nesse programa piloto, portanto aqui há uma expansão em 18, portanto 11 em 18, há aqui uma expansão muito significativa dessa cobertura e isso é fundamental
para a transparência, uma vez que é aí que nós percebemos como é que o uso dos recursos que são do Estado estão a ser aplicados na persecução de políticas públicas específicas. Há outros temas, como por exemplo a questão de como é que toda a atuação orçamental respeita os objetivos do desenvolvimento sustentável. Há também garantir que a Conta Geral do Estado é mais transparente ao nível de rúbricas, como referiu muito bem, que tem que ver com o correto registro do património do Estado, quer ao nível financeiro, quer ao nível imobiliário, com os temas da extra-orçamentação, que, não sendo um pecado original, se não for controlado, pode criar problemas de transparência e também na eficácia da gestão dos recursos públicos e, portanto, eu diria que há uma miríade de temas que estamos a abordar. Com certeza que vamos apresentar melhorias significativas quando estivermos aqui a discutir a Conta Geral do Estado 2024, mas isto é, eu diria, um caminho árduo e longo, mas que vai ser percorrido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Jorge Pinto, cumprimento, dispõe também de 5 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Efetivamente, já foi dito, estamos a falar de um cenário, de uma situação, de um país e até de um planeta que quase parecem outros. Uma realidade muito distinta daquela que temos hoje e, por uma série de razões, só hoje conseguimos discutir. E aquilo que nos interessa e que inquieta também é ver o que é que podemos aprender para fazer melhor daqui para a frente. E, precisamente por isso, eu começaria com uma pergunta muito concreta, que, se não erro, vem no parecer da UTAU e que diz respeito à Lei de Enquadramento Orçamental e o seu artigo 62, sobre as demonstrações orçamentais e financeiras, no fundo, o modo transparente e a informação fidedigna que deve ser dado. E em resposta em sede de contraditório foi dito pelo Ministério das Finanças que só em 2027 é que se conseguiria cumprir com este artigo. Portanto, sei que não é responsabilidade do Sr. Secretário de Estado, mas no fundo a primeira pergunta que gostaria de lhe fazer é como é que o Sr. Secretário de Estado e o seu Governo vê a impossibilidade do cumprimento deste artigo da Lei de Enquadramento Orçamental antes de 2027, se acha que é possível ou não, então, ter esta transparência. Depois há as questões mais, enfim, se calhar políticas, que na verdade também estão bem patentes em alguns pareceres, nomeadamente no parecer do SES, que fala e diz, por exemplo, refere o insuficiente investimento que contribuiu para a degradação da qualidade dos serviços públicos e diz ainda mais que este investimento efetivamente concretizado foi inferior àquilo que estava previsto no próprio Orçamento de Estado para 2022. Portanto, a primeira pergunta é quais são os planos do Governo para evitar que um cenário semelhante se repita agora e como é que prevê, então, investir para que os serviços públicos tenham a qualidade que todos nós merecemos. E o segundo aspecto, e terceira e última pergunta, prende-se também com um assunto que já aqui foi referido várias vezes, que é com a perda de rendimentos dos portugueses e como é que se conseguiu então como é que se conseguiram estas receitas fiscais tão elevadas. O Sr. Secretário de Estado falou, e eu nunca pensei usar a expressão na Assembleia da República do YOLO, não é? Portanto, desta vontade excepcional quase de gastar, mas há efetivamente a questão inflacionária, que há de ter atingido o seu pico ali entre finais de 2022 e início de 2023, e isto é, e como é também dito no parecer do SES, muito fruto dos sacrifícios dos portugueses, e o SES refere àqueles que recebem menos de 1.000 euros, portanto a minha pergunta, também ela política, é se não acha então que a proposta do Governo de aumentar o salário mínimo apenas para 860 euros fica muito aquém daquilo que deveria ser a necessária resposta ao aumento do custo de vida dos últimos anos, em particular desde 2022, e se não acha então que aumentar a qualidade e os rendimentos dos portugueses passa também por esta necessária visão de um aumento do salário mínimo nacional que vá muito além dos 860 euros agora em cima da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Sr. Deputado Jorge Pinto. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento. Faça favor. Bom, a questão da Lei de Enquadramento Orçamental e de 2027, existe no âmbito do PRR um investimento que exatamente tem a ver com ou que também passa por uma solução, dotar o Estado de uma solução tecnológica
que tem como prazo de término o final de 2026 e, portanto, isto implica uma revolução nos sistemas de apuramento, recolha de informação e controle das finanças públicas e, portanto, eu acho que o final de 2000, portanto, a implementação desta componente do PRR até final de 2026, penso-me que será um horizonte razoável. Não obstante, não quer dizer que não se façam progressos nesta matéria e esses progressos estão a ser feitos e vão ter resultados quer naquilo que será o relatório do Orçamento de Estado, como outras iniciativas que, entretanto, forem apresentadas. Relativamente à questão da insuficiência dos investimentos nos serviços públicos, é algo que o Sr. Deputado do PSD Pedro Coelho, já tinha referido, e é verdade que esse excedente, essa capacidade de arrecadação ou resultado de uma execução fiscal e das contribuições para a Segurança Social muito generosa não foi canalizada nem para a melhoria dos rendimentos dos portugueses, sobretudo aqueles ou que tiveram mais impacto nas famílias com menos rendimento, nem na melhoria dos serviços públicos e os resultados estão à vista em várias áreas da atuação governativa. Portanto, isso foi de facto uma realidade. O que vai fazer o Governo? Bom, estamos em pleno processo orçamental, as medidas serão apresentadas no âmbito da apresentação da proposta de Orçamento de Estado para 2025 e, portanto, a isso não me quereria adiantar, mas se percorrer o programa de Governo encontrará várias medidas que têm precisamente o propósito de fortalecer a provisão dos serviços públicos, passando pela valorização das carreiras e o aumento do emprego público e também pelo aumento do investimento nas soluções que o Estado providencia à população em geral. Finalmente, naquilo que diz respeito à remuneração mensal mínima garantida, está em curso um processo de negociação em sede de concertação social e, portanto, penso eu que será extemporâneo estar a antecipar um dos indicadores que é, obviamente, dos mais visados pela opinião pública e com razão, por bons motivos, quero dizer, e, portanto, não me adiantaria mais relativamente a essa questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora então à segunda ronda. Eu tenho 2 inscrições, portanto, pergunto se há mais inscrições e, portanto, pronto. Então, temos 2 inscrições, o que antecipadamente o Sr. Secretário de Estado esperava 4 minutos para responder na exata medida em que eu lhe darei a palavra depois de formular as questões. 2 inscrições são 2 minutos. Paula, primeiro, o Sr. Deputado Sérgio Ávila, faço favor, do Parlamentar do PS. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, começando pela sua última intervenção, o Tribunal de Contas reconhece, ao contrário do que referiu, que houve medidas compensatórias para efeitos da inflação, quer do ponto de vista de redução de impostos, no montante de 2.142 milhões de euros, cito o relatório do Tribunal de Contas, e de medidas acrescidas do lado da despesa, no montante de 2.128 milhões de euros, o que totaliza, com um conjunto de outros, 4.609 milhões de euros de valor devolvido às famílias e às empresas por apoios no âmbito da inflação. Portanto, não é real que não tenha havido devolução, é o próprio Tribunal de Contas que o reconhece. O segundo aspecto, e aqui para corrigir o que disse o Sr. Deputado do PSD, não é verdade que o crescimento económico tenha a ver com a inflação, porque o crescimento económico de 6,7% é o crescimento do PIB real, ou seja, já deduzido o fator deflator do produto, ou seja, o efeito de preço. Portanto, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, o crescimento económico acima e mais do dobro da média da União Europeia não tem absolutamente nada a ver com o efeito de inflação, porque é crescimento do PIB real e não crescimento do PIB nominal, onde aí sim a inflação teria efeito. 6,7% de PIB real, enquanto a média da União Europeia foi 3,5%, ou seja, mais do dobro da média da União Europeia. Em segundo aspecto, o terceiro vetor, que eu penso que é importante e tem a ver com aquilo que o Sr. Secretário de Estado também disse e que o Sr. Deputado referiu, que tem a ver com a reforma no âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental. A passagem toda à contabilidade
pública para o sistema SNC-AP é um processo muito complexo. É um processo progressivo que tem a ver com a reestruturação total. O que o Sr. Secretário de Estado disse aqui é que ia manter exatamente o timing que estava definido pelo anterior Governo de concluir essa reforma até ao final de 2026. E pode querer agora com o novo Governo, como no ano passado com o anterior Governo, que a antecipação ou não dessa reestruturação não depende só das vontades dos Executivos, é um processo de reestruturação profundo e só em 2022, para dar um exemplo, mais 67 entidades, de acordo com o Tribunal de Contas, passaram para esse sistema, esse novo sistema contabilístico, e é algo que tem que ser feito progressivamente e não pode ser feito de forma total num ano. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos, do Grupo Parlamentar de Chega. 2 minutos, faça. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado Adjunto, José Maria Brandão de Brito. O parecer Tribunal de Contas sobre a conta do Estado Geral de 2022 contém um conjunto extenso de recomendações ao Governo e à Assembleia da República. Sendo a Conta Geral do Estado o principal documento de prestação de contas do Estado, é essencial que estas recomendações sejam aplicadas. Só assim poderemos ter a garantia da transparência, responsabilidade e integridade das contas públicas. E só desta forma se pode realizar a correta prestação de contas aos cidadãos sobre a aplicação dos recursos públicos. Sendo assim, gostaria de questionar o Sr. Secretário de Estado Adjunto sobre aquilo que já foi feito para quantificar a despesa fiscal de 113 benefícios fiscais. Para nós é incompreensível como é que dos 321 benefícios fiscais em vigor identificados pela autoridade tributária, apenas esteja quantificada a despesa relativa a 208 deles. Sem esta despesa estar quantificada, torna-se difícil para fazer uma correta avaliação sobre o impacto real desses benefícios. Gostaria também de questionar se já foram estabelecidos critérios para realizar uma avaliação sistemática anual dos benefícios fiscais, de forma a tirarmos conclusões sobre a sua utilidade face ao custo, e para também perceber que benefícios fiscais se devem manter em vigor. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Sr. Deputado Marcos Santos, e obrigado também, Sr. Deputado Sérgio Ávila. A palavra então ao Sr. Secretário de Estado para responder. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Sérgio Ávila, aquilo que penso ter dito, mas se não, peço desculpa, é que os apoios que foram dados para mitigar os efeitos da guerra na Ucrânia e do surto inflacionista, que aliás faziam parte, ou comentei no primeiro slide que apresentei, eles existiram. O ponto que eu queria fazer é que eles foram muito inferiores àquilo que foi a capacidade adicional orçamental que resultou do arrecadamento fiscal muito substancial. Era só o único ponto que queria fazer. Relativamente à reforma da lei de enquadramento orçamental, é verdade que o anterior Governo vinha cumprindo esse caminho, e isso é reconhecido. Aquilo que eu diria é que, como em outras, naquilo que diz respeito ao PRR, como em outras componentes deste programa, o PRR, havia um atraso que agora tem que ser acelerado para podermos cumprir aquilo que é um deadline escrito na pedra, que é 31 de dezembro de 2026. E, portanto, de qualquer maneira, sem desmerecer o esforço que foi feito pelo anterior Executivo nesta matéria, e acho que faz bem em sublinhar a complexidade deste tema. Relativamente à questão do Sr. Deputado Marcos Santos, é um tema relacionado com aquilo que tinha sido a intervenção do Sr. Deputado Rui Afonso, e, portanto, eu peço desculpa não ter respondido na primeira ronda. É, de facto, o tema dos benefícios fiscais, da proliferação dos benefícios fiscais, é um tema da maior relevância. Aliás, a Comissão Europeia, também no âmbito do PRR, exige que se revejam 2/3 dos benefícios fiscais, e neste momento já está em curso um grupo de trabalho no Ministério das Finanças, e que depois vai articular com outros ministérios, incluindo, ou sobretudo com a da Economia, para tentar perceber quais é que são de facto aqueles que são relevantes, se há uns que se compensam e canibalizam uns aos outros, e, portanto, esse é um trabalho fundamental. Não só porque está aqui em causa a eficiência de um instrumento que foi utilizado, pode ter muito impacto, como, obviamente, os benefícios fiscais são
despesa fiscal e, portanto, que subtrai aquilo que são os recursos do Estado. Esse é um trabalho da maior relevância e que está a ser feito com grande entusiasmo, aproveito para acrescentar. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. Agradecer às senhoras e senhores deputados as questões colocadas e dar por encerrada esta reunião, recordando que amanhã, às 14 horas, temos uma reunião já agendada, em uma parte substancial dela, que será ocupada também a este tema. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde.